As eleições, só que aqui no Brasil, cotado para disputar o governo de São Paulo, o ministro Fernando Haddad volta a negar que vá concorrer a algum cargo nesse ano. O repórter Matheus Dias chegando aqui de volta com a gente, mais uma desmentida, pelo menos foi enfática, não é, Matheus? Bem-vindo. Pois é, Tiago. Boa noite novamente para você, boa noite a quem nos acompanha. O ministro, então, Fernando Haddad, ele que pode deixar o ministério nas próximas semanas, disse em entrevista exclusiva ao canal UOL que não deve concorrer às eleições esse ano em nenhum cargo, segundo ele, e mesmo durante tanta pressão do presidente Lula para que ele disputasse uma vaga, então, para o governo do estado. Vamos ouvir. Disse em todas as ocasiões que não pretendia me candidatar em 2026, né? Isso vale para qualquer cargo, né? Nós não concluímos nada nessa primeira conversa. Ele está colocando os pontos dele, eu estou colocando os meus muito respeitosamente, de parte a parte. Mas eu não estou pensando nisso agora. Eu estou querendo um tempo para discutir um pouco o país, projeto de país, o que vai ser do Brasil nesse contexto internacional, quais são as formas de nós nos inserirmos nesse quadro tão dramático que nós estamos vivendo, tão desafiador, tanto interna quanto externamente. Eu estava querendo esse tempo para mergulhar um pouco. Pois é, esses questionamentos acerca da possível candidatura de Fernando Haddad vêm já que nas últimas semanas ele foi cotado como um dos possíveis candidatos à disputa pelo Senado, pelo Partido dos Trabalhadores, ao lado então da ministra Marina Silva, e também é de comum conhecimento, após interlocutores do PT afirmarem que o presidente Lula gostaria que Haddad fosse o candidato também para a disputa de governador do estado de São Paulo. No caso, ele não disse que a decisão está ainda sacramentada, mas falou que desde que deixou a prefeitura da capital paulista, já acumula ali funções acerca do governo federal, ele que foi ministro da Educação por 7 anos e agora já é ministro da Fazenda por mais 3 anos. Deu a entender, aliás, que talvez seja o momento de recalcular a rota, mas ainda não cravou a decisão, viu, Tiago? Ele disse que ainda conversa bastante com o presidente Lula, quem ele considera um amigo muito mais pessoal do que político. E por isso fala que as conversas com o presidente vão definir o futuro, que será divulgado em breve, viu, Tiago? Para quem não se lembra, ele ganhou a prefeitura na eleição de 2012, assumiu em 2013 e ficou por um mandato apenas quando acabou perdendo a reeleição. Agora, o nome de Simone Tebet, Matheus, surge como um eventual nome coringa aqui em São Paulo. Como se daria essa costura e essa especulação? Pois é, a ministra então do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ela pode acabar aparecendo como esse elemento surpresa ali mesmo, não sendo talvez a primeira escolha de Lula, pode ser a que mais venha a calhar. Isso por conta de uma pesquisa realizada pelo cientista político Jairo Pimentel, pesquisa essa feita entre os dias 22 e 23 de dezembro, em que via telefone ele entrevistou mais de 1.000 pessoas sobre quem seria o candidato escolhido nas eleições para o governo de São Paulo. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta era se os entrevistados sabiam que o estado de São Paulo nunca foi comandado por uma mulher. E parte desses entrevistados, 40% deles, não sabiam que nunca houve uma governadora mulher no estado de São Paulo. E essa resposta, inclusive, fez com que muitos deles mudassem de opinião. A pesquisa levantou esses dados e mostrou que desses 40%, boa parte deles disseram que depois de saber dessa informação, eles mudariam ali de opinião nas urnas e talvez, ao invés de escolher Tarcísio, pudessem escolher Simone Tebet. O resultado dessa pesquisa, então, apontou que Tebet, a ministra, então, teria mais votos favoráveis, faria uma disputa mais párrea com Tarcísio do que se fosse Haddad ou Geraldo Alckmin. Então, talvez, com essa, digamos, pisada no freio de Haddad em relação às candidaturas, pode ser que Simone Tebet seja a solução, né, Tiago? Olha, será que
podemos ter uma mudança do cenário aqui em São Paulo? É esperar para ver. Matheus Dias, até daqui a pouquinho. Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Deixa eu começar por você agora, Denise. Claro que, em relação às declarações do ministro Fernando Haddad, ele vai no mesmo tom de sempre, falando sobre a cautela, mostrando que não tem essa pretensão, mas o tempo vai dizer. Daqui a algumas semanas, meses, teremos a informação mais concreta. Mas e essa história da Simone Tebet, hein? Pois é, não seria novidade alguém que veio de fora de São Paulo, que de repente aparece como candidato às eleições e tem um bom resultado. O governador Tarcísio de Freitas não era aqui de São Paulo, teve toda uma discussão quando ele se candidatou, que ele tinha que comprovar onde ele morava, que ele tinha origens do estado de São Paulo e tudo mais. Simone Tebet, eu acho que ela tem um recall ainda das eleições passadas, que ela aparecia como uma candidata fora da polarização, depois ela acabou apoiando o presidente Lula, a candidatura dele, e integrou o governo como ministra do Planejamento. Ela não despontou muito, ela trabalhou bastante com a equipe econômica, mas não foi uma figura de destaque no atual governo, pelo menos para o grande público. Ela, nos bastidores, trabalhou muito em relação a propostas relacionadas à economia, mas talvez, por ser mulher, por ser uma alternativa que já foi discutida nas outras eleições, teve até uma votação importante, talvez seja uma opção. Agora, no final das contas, o que a gente percebe é que há uma dificuldade enorme do governo para tentar garantir um palanque aqui em São Paulo, ter candidatos competitivos. Há uma resistência do ministro Fernando Haddad, que ele tem deixado claro em todas as ocasiões. Agora, ele diz também que tem tido conversas como amigo e companheiro do presidente Lula, e a partir disso será definida uma situação, mas ele está expondo todas as condições dele. Ele dá a entender que ele não quer mesmo disputar nenhum cargo. Geraldo Alckmin, ele tende a continuar na mesma chapa como vice-presidente. Então, São Paulo está com essa dificuldade. Tinha o candidato, o deputado Boulos, que foi para o governo, não quer sair também. Eu cito o nome dele porque ele teve uma força eleitoral muito grande nas eleições como deputado federal. Então, São Paulo está mais ou menos assim. Já surgiram nomes, por exemplo, Marina Silva, que poderia vir para São Paulo. Então, tem muita discussão de nomes e não sabemos ainda se Tarcísio de Freitas será mesmo candidato à reeleição pelo Estado ou se pode ser uma opção para a presidência. Quero saber de Dora Kramer se pessoalmente você acredita numa chance de Simone Tebet concorrer à eleição aqui em São Paulo. E tem um outro fator, né, que é o partido dela, que é o MDB, que não estaria talvez disposto a ter um candidato próprio, mas sim, no caso, apoiar eventualmente Tarcísio de Freitas ou dependendo da configuração aqui no Estado, né, Dora? Ela teria de mudar de partido, né? Não só porque a vida dela, política toda, foi Mato Grosso do Sul, né? Então, ela teria de mudar de partido também porque o MDB ficaria com o Tarcísio de Freitas, na hipótese do Tarcísio ser candidato à reeleição, até por uma questão, aquela aliança muito firme com o Ricardo Nunes, o prefeito, que é do MDB. Então, pode ter aí uma chance, mas eu acho que é alguma coisa que vai depender da definição Tarcísio de Freitas. E tanto o Haddad quanto a Tebet, eles só precisam sair de onde eles estão até 4 de abril, mas não precisam necessariamente definir qual será a candidatura, né? Na eventualidade de precisar da Tebet, precisar mudar o domicílio eleitoral, também ela precisa fazer essa definição, mas não precisa definir se seria ao Senado ou o governo do Estado. Acho dificílimo o presidente Lula abrir mão de ter pelo menos uma vaga ao Senado por São Paulo, né? Então, essas conversas com o Haddad, porque o Haddad disse que quer pensar o Brasil. Ele tanto pode fazer isso como coordenador da campanha do presidente Lula, como ele diz que prefere, mas também como candidato ao Senado, né? Acho difícil ele aceitar uma candidatura ao governo do Estado, perdeu uma reeleição na prefeitura de São Paulo, então acho que ele também está um pouco vacinado com essa possibilidade. Ao Senado seria mais fácil. Eu acho que o presidente Lula, obviamente, ainda não desistiu, porque um estado como São Paulo não é de se dispensar, principalmente numa eleição em que governos e oposição estarão disputando
muito fortemente as 58 vagas que serão substituídas, que estarão disponíveis no Senado. Então, Tebet e o Haddad saindo até 4 de abril, ok, eles se desincompatibilizam, porque é isso que a lei exige para candidaturas, né? É sair do cargo onde estão. Agora, eu fico me perguntando, se o Haddad não fosse candidato a nada, para que deixar o Ministério da Fazenda? Não faz sentido, ele só vai deixar porque tem uma hipótese de ser candidato, mas mesmo assim, a definição de candidaturas mesmo, para onde vai cada um, é junho, julho, início de agosto. Então, há tempo suficiente para ver a definição do campo adversário, o presidente Lula, para aí sim ele fazer a escolha definitiva para um estado importante como São Paulo. O presidente dos Estados